12 minutos. Nas eleições deste ano, candidatos devem seguir focando em pautas de apelo moral e se elegendo em municípios onde não possuem raízes políticas conhecidas. O fenômeno de candidatos concorrendo a cargos por cidades ou estados em que não moraram ou não construíram uma trajetória política tende a permanecer nas eleições deste ano. O eleitorado de Minas Gerais, por exemplo, é cobiçado por nomes como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o carioca Eduardo Cunha, que busca um partido para voltar a ser deputado federal, agora por Minas Gerais. Outro nome que deve sair para deputado federal aqui em Minas é Marco Antônio Costa, conhecido como Superman da Jovem Pan, pela carreira construída como comentarista na Rádio Paulistana. A Itatiaia, o professor da Universidade Federal de Alfenas e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Tiago Silame, avaliou o fenômeno como um exemplo de pragmatismo eleitoral e citou ainda o exemplo de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que neste ano deixará para trás uma carreira de 7 mandatos como vereador do Rio de Janeiro para concorrer ao Senado por Santa Catarina. Ganhou proeminência e destaque este assunto recentemente, muito em função da candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina. E isso muda, a conformação das elites locais, trazendo inclusive reações de antigos aliados, que são preteridos na disputa local e que têm um vínculo com o lugar, em detrimento do nome da marca Bolsonaro. Eu enxergo esses movimentos como estratégia eleitoral, ou seja, pragmatismo mesmo. Tentar fazer com que haja um número maior de deputados de uma determinada ideologia, vínculo partidário, etc. Um dos pontos em comum nos exemplos dos candidatos que tentam a sorte em novos estados é o abraço dado a pautas supraterritoriais, como as que se apoiam em temas generalistas, normalmente com um apelo moral ou até mesmo a defesa dos direitos dos animais. E há uma coincidência dessas pautas serem pautas de fundo moral, aborto, casamento homoafetivo. Aí tem agora a pauta dos direitos dos animais, que não é uma pauta exclusiva da direita, isso tem que ficar claro também, mas é uma pauta que eles abraçam de uma certa forma. Surgem como projetos de leis comuns sendo apresentados em várias câmaras municipais, Brasil afora. Um ponto em comum dessas propostas é que muitas delas são inconstitucionais, porque ferem direitos e preceitos e garantias fundamentais, ferem leis já constituídas, ou então fogem do escopo de legislação do município ou do estado. Esses projetos de leis de cunho moralista, comportamental, serve para mobilizar a base, serve para sinalizar para um determinado eleitorado conservador que essas pessoas pensam como elas e, portanto, elas se credenciam a ser os representantes delas. O caso da defesa dos animais conversa com o de Lucas Ganem, eleito vereador por Belo Horizonte na última eleição e hoje é envolvido em um processo de cassação de mandato. O parlamentar integra uma família que teve sucesso em diferentes cidades ao abraçar a causa animal. O professor Tiago Silame destaca que o caso do vereador da capital mineira é diferente dos demais citados anteriormente, por envolver um possível caso de fraude eleitoral. Esse processo está na Justiça. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte foi impedida de levar o processo de cassação dele adiante por decisão judicial, mas o fato é que o Tribunal Eleitoral já deu uma decisão, em primeira instância, de que houve fraude eleitoral. Não houve sequer a mudança de fato para o domicílio dentro do que a lei estabelece. A legislação eleitoral brasileira determina um prazo mínimo de 6 meses entre o estabelecimento do domicílio eleitoral e a votação em si, para que um candidato possa concorrer por aquele estado ou município. Os nomes que pretendem tentar a sorte nas urnas em estados diferentes das suas residências tradicionais, portanto, têm que correr para regularizar a sua situação até abril deste ano. Repórter Bernardo